E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Foi num tom direto, sem papas na língua, que Renato Gaúcho decidiu falar. Em meio à pressão, ao calor do vestiário e aos holofotes sempre atentos da imprensa esportiva, o treinador do Fluminense disparou uma frase que sacudiu o noticiário: "Isso aqui está uma bagunça". A declaração, que já seria bombástica por si só, veio carregada de um contexto ainda mais picante, uma clara alfinetada a Mano Menezes, técnico adversário no duelo da noite anterior. O embate não aconteceu apenas dentro das quatro linhas. Se o placar ficou no passado, as palavras ecoam como pólvora. Renato, conhecido por seu estilo irreverente e por não medir palavras, deixou claro que sua paciência chegou ao limite. Segundo fontes internas, o treinador tricolor ficou incomodado com o comportamento do rival ao longo da partida, além de algumas decisões polêmicas da arbitragem que, na sua visão, teriam sido toleradas por Mano. "Eu respeito todo mundo, mas tem coisa que não dá para engolir", afirmou Renato em coletiva, visivelmente incomodado. "O futebol está virando uma terra sem lei. Cada um faz o que quer e ninguém diz nada. Isso aqui está uma bagunça". A frase viralizou, alimentando debates acalorados nos programas esportivos e nas redes sociais. A crítica, embora generalizada, foi interpretada como um recado direto a Mano Menezes. Ambos já se enfrentaram inúmeras vezes, e não é de hoje que existe uma certa tensão entre os dois. Rivalidade? Provavelmente. Incompatibilidade de estilos? Com certeza. Mas o que parecia ser apenas mais uma partida ganhou tons de rivalidade pessoal. Mano, por sua vez, não deixou barato. Em sua própria entrevista, respondeu de maneira mais comedida, mas com ironia afiada. "Cada um fala o que quer. Alguns preferem o palco à prancheta. Eu prefiro trabalhar". A troca de farpas reacendeu uma rivalidade que já teve outros capítulos, especialmente nos tempos de Grêmio e Corinthians. Os bastidores do futebol brasileiro ganharam mais um episódio temperado por vaidades, egos e, claro, declarações que rendem manchetes. O ambiente que deveria ser de cooperação entre treinadores, principalmente frente aos desafios do futebol nacional, parece cada vez mais um ringue verbal. A torcida, por sua vez, reagiu com entusiasmo. Parte da torcida do Fluminense saiu em defesa de Renato, enaltecendo sua coragem e autenticidade. "Ele fala o que muitos pensam", disse um torcedor na porta do CT. Já os fãs de Mano não perderam tempo e rebateram nas redes: "Quem está na bagunça é ele, que não consegue fazer o time jogar". Esse duelo de palavras revela mais do que um simples desentendimento. Expõe as fragilidades do futebol brasileiro fora do campo: desorganização, vaidade institucional, falta de diálogo entre técnicos, e um ambiente de constante pressão, onde cada frase é interpretada como uma provocação ou tentativa de desestabilizar o outro. Renato não é um técnico comum. Ele personifica um estilo carismático, provocador e midiático, que agrada a uns e incomoda a outros. Mas, acima de tudo, ele sabe exatamente o impacto de suas palavras. Ao dizer que "isso aqui está uma bagunça", ele não apenas desabafou, ele lançou um alerta. O curioso é que, mesmo sendo uma crítica, muitos concordaram. Ex-jogadores, jornalistas e até outros técnicos fizeram coro, reconhecendo que a organização do futebol nacional está longe do ideal. "Renato foi duro, mas verdadeiro", comentou um ex-ídolo tricolor durante uma live pós-jogo. Nos corredores da CBF, o comentário de Renato causou desconforto. Há quem diga que a entidade avalia pedir explicações formais, enquanto outros enxergam tudo como parte do folclore do futebol brasileiro. Entre a seriedade da crítica e o espetáculo midiático, fica a dúvida: até que ponto essas declarações ajudam ou atrapalham? O elenco do Fluminense, por sua vez, se manteve em silêncio. Internamente, porém, há quem veja na fala de Renato uma tentativa de proteger o grupo. "Ele absorve a pressão para deixar os jogadores tranquilos", revelou um membro da comissão técnica. Uma estratégia conhecida de Portaluppi. Enquanto isso,
O clima segue quente para o próximo confronto. A imprensa já fala em revanche, reencontro e tensão. Cada novo jogo agora é visto sob a lente das declarações que incendiaram o ambiente. No fim das contas, o futebol brasileiro segue sua rotina: emoção, rivalidade, talento e, claro, polêmica. E se depender de Renato Gaúcho, a novela está longe do fim. Afinal, em um cenário de caos, sempre haverá espaço para vozes fortes e frases de efeito. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A frase de Renato Gaúcho, dita em tom de indignação, foi mais do que um simples desabafo, foi um reflexo da ebulição interna que vive o futebol brasileiro. Quando um técnico do porte de Renato, com décadas de experiência, chega ao ponto de declarar publicamente que isso aqui está uma bagunça, é sinal de que os problemas vão muito além do gramado. O recado parece endereçado não só a Mano Menezes, mas a uma estrutura que, segundo ele, tem falhado em todos os níveis. Renato não economizou palavras ao criticar o ambiente que envolve as partidas, desde a preparação dos clubes até a condução das arbitragens. Para ele, a falta de organização tem prejudicado o espetáculo e causado frustrações que vão se acumulando até explodirem em momentos como esse. Não é só o jogo, é tudo que gira em torno dele. A logística, o comando, a falta de critério, completou em um momento mais calmo da coletiva. O confronto com Mano Menezes reacendeu uma das rivalidades mais tensas entre treinadores da era recente. Ambos com passagens marcantes por grandes clubes, já tiveram embates estratégicos importantes, mas também protagonizaram discussões nos bastidores. Desta vez, no entanto, o tom foi pessoal, e as palavras de Renato tiveram mais efeito nos microfones do que na prancheta. O curioso é que, apesar do clima tenso, os dois técnicos representam lados diferentes da escola brasileira de futebol. Mano, metódico e analítico, costuma ser mais reservado e discreto. Renato, por outro lado, aposta na motivação emocional, na liderança carismática e nas declarações de impacto. O embate verbal, portanto, também é um choque de perfis. Nos programas esportivos, comentaristas debateram se Renato passou do ponto ou apenas disse o que muitos evitam falar. Enquanto alguns o acusaram de buscar os holofotes como forma de mascarar problemas no desempenho do Fluminense, outros elogiaram sua postura combativa e sincera. Ele foi verdadeiro, e o futebol precisa disso, disse um comentarista em rede nacional. Nos bastidores do próprio Fluminense, a fala de Renato dividiu opiniões. Parte da diretoria acredita que o técnico precisa focar mais em resultados do que em polêmicas, especialmente após uma sequência de atuações irregulares. Outros, porém, viram sua fala como uma forma de blindar o elenco e desviar a pressão da imprensa, colocando o foco em si. A frase também expôs um aspecto interessante da cultura do futebol brasileiro: o quanto as palavras têm peso no ambiente esportivo. Uma única declaração pode mudar o tom da semana, influenciar a arbitragem, incendiar clássicos e até afetar decisões de dirigentes. E Renato Gaúcho, ciente disso, sabe jogar com esse poder. Enquanto isso, Mano Menezes, com seu estilo contido, parece adotar a estratégia de não dar palco às provocações. Mas seus olhares, gestos e silêncios também comunicam, e muito. A tensão entre os dois dificilmente será esquecida no próximo encontro. Já se fala, inclusive, que a rivalidade pode se transformar em uma das narrativas centrais do campeonato. Renato, como sempre, saiu de cena aplaudido por uns e criticado por outros. Mas se há algo em que todos concordam, é que ele movimenta o futebol como poucos. Suas frases viram manchete, geram debate e colocam temas importantes em evidência. E, neste caso, a tal bagunça virou o centro das atenções, talvez provocando reflexões necessárias. Se haverá consequências práticas para a fala do treinador, ainda não se sabe. Mas o impacto já foi sentido. A partir de agora, cada atitude de Mano, cada palavra de Renato e cada jogo entre os dois será visto sob a lente dessa nova tensão. E para quem ama futebol, isso só torna tudo ainda mais imprevisível e emocionante. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.